Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Papo de Redação no seu rádio, no seu tablet, smartphone ou computador. Quem fala com vocês é o Lucas Luquezzi para comandar mais um podcast que de segunda a sexta-feira traz as principais notícias do dia repercutidas aqui no Grupo Folha. Então você é o nosso convidado a participar conosco enviando seu comentário para o 999715300 e também a seção de comentários do canal da Folha no YouTube está aberta para você falar o que você quiser a respeito do que a gente estiver falando, né? As notícias, as opiniões, comentários, críticas que a gente estiver fazendo aqui. Inclusive, ainda hoje eu vou ler alguns comentários que eu fiquei devendo de ler, né? E aproveitar para agradecer demais a grande audiência que a gente teve ontem e também anteontem, né? Na verdade, esses dias todos a gente fica muito feliz pela recepção, né? Onde quer que a gente vá, que a gente chegue. E fiquei muito feliz também pela repercussão que teve o nosso podcast de ontem, né? Falando da maternidade, né? Da revolta que a gente tem com essa questão da maternidade. E se você quiser acompanhar o podcast de ontem, você pode ir lá no nosso canal no YouTube, Folha BV, no YouTube, para conferir o episódio de número 330 do nosso podcast. Então, gente, vamos bola para frente. Hoje nós temos notícias boas aqui para começar. Por exemplo, um parto de uma paciente que não sabia que estava grávida e não aconteceu na maternidade não, hein, gente? Aconteceu no Cosme Silva. Já já a gente fala a respeito disso. Vamos falar também do sucesso de um negócio chamado Pirulinha. Você já ouviu falar? Ô, gente, coisa gostosa, hein? Já já a gente fala a respeito disso. E vamos falar na política também, porque o prefeito Arthur Henrique recuperou um aliado, um vereador aliado na Câmara, que 19 dias atrás ele tinha declarado apoio para Catarina Guerra, para a prefeita de Boa Vista, e já já a gente fala um pouco dessa reviravolta nesse caso. Tem também a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal de Boa Vista que garante prioridade para aluno autista se matricular perto de casa. Tem também, gente, a autorização para a Força Nacional combater incêndios em 6 estados, municípios de 6 estados, incluindo Caracaraí, no sul, aqui de Roraima, depois daquela decisão que teve ampla repercussão na imprensa nacional do ministro Flávio Dino, do STF, a respeito do combate às queimadas. E, gente, eu vou abrir aqui a edição apresentando aqui a Adriele Lima, que está na nossa companhia hoje para começar o podcast. Seja muito bem-vinda, Adriele, ao nosso podcast. Obrigada, Lucas, e a todo mundo que acompanha o Papo de Redação. Antes de a gente falar das nossas notícias aqui, você vai falar aqui um pouco sobre Pirulinha, essa coisa maravilhosa que todo mundo conhece. A gente tá comendo desde o final de semana passado. Gente, eu tô preocupado de a gente aumentar a glicose, a gente ficar diabético. Sim, gente, é uma coisa realmente muito séria, né? Até um assunto para uma próxima reportagem, né? Ela vai falar também dessa notícia do parto, dessa paciente lá que não sabia que estava grávida, mas tem aqui uma satisfação, né? Ontem nós cobramos a Roraima Energia, inclusive você estava aqui na nossa participação, né, Adriele? A respeito dessa falta de energia que tinha acontecido durante 30 minutos, das 3h15 até as 3h45 aqui em alguns bairros de Boa Vista. E a Roraima Energia, ela fez uma postagem para desmentir, né? A matéria que a gente fez, né? Desmentir de modo geral a população, né? Eu diria. A Roraima Energia informou o seguinte, gente, na sua rede social. Informamos que na tarde de ontem ocorreu o desligamento de parte das usinas geradoras que atendem o sistema Roraima, causando a interrupção no fornecimento de 54% da carga naquele momento. O Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, vai avaliar as causas envolvendo as empresas geradoras de energia. Na sequência, e aí ela fala do temporal, né? Em decorrência do temporal ocorrido em Boa Vista, houve diversos pontos de danos à rede de distribuição. Eita, deu uma engatada aqui. Diversos pontos de danos à rede de distribuição ocasionados por descargas atmosféricas, quedas de árvores e objetos lançados sobre a rede elétrica. Nossas equipes iniciaram os trabalhos de manutenção imediatamente, atuando durante a noite e ainda em andamento no dia de hoje, dia 18, visando restabelecer o fornecimento em todas as áreas afetadas. E até o momento, né, isso 4 horas atrás, na verdade 4 horas não, isso 7 horas atrás, né? 4 horas eu estou falando aqui em relação ao podcast. Até o momento, segundo a Roraima Energia, já foram corrigidos 80% dos pontos impactados e a Roraima Energia também agradece a compreensão e reforça o compromisso com a população roraimense. Então,
tá dada aqui a explicação da Roraima Energia. Ela fala sempre de desligamento no primeiro caso, né? Sempre de desligamento de usinas termoelétricas, mas de cara ela nunca consegue explicar a motivação realmente desse desligamento, até porque o ONS, que é o Operador Nacional Elétrico, Sistema Elétrico, que vai avaliar as causas, demora tempo para poder avaliar, inclusive até o momento, Adriele, não tem... nunca teve uma resposta. Até o momento o ONS não respondeu, não deu uma resposta a respeito dos apagões que teve, né, no início desse mês, um no dia 1º, um no dia 4, ainda estamos aguardando resposta. Mas bola para frente, vamos ao que interessa aqui, trazer as informações que a Adriele foi chamada para trazer, né? Vamos começar com coisa boa. Profissionais do Cosme Silva, aqui em Boa Vista, realizaram um parto de uma paciente que não sabia que estava grávida. Queria que você explicasse melhor essa situação. Exatamente, Lucas. Ontem essa paciente ela deu entrada lá no Cosme Silva, se queixando de dores. E aí ela tem 37 anos, né? E ela estava se queixando de dores e ela foi encaminhada para a sala vermelha do PACS, que é um local destinado para atendimentos de emergência. Sim. E aí a diretora explicou, né, na reportagem que a paciente ela estava fazendo um tratamento para infecção de urina e em determinado momento ela pediu para ir ao banheiro. Sim. Ela foi acompanhada de cadeira de rodas por um médico e o acompanhante, e quando ela se levantou da cadeira, as dores ficaram mais intensas. Sim. E foi aí que eles perceberam que a criança já estava nascendo. Eita, nascida com Deus. 7 meses de gestação, uma menina de 42 centímetros e 1,8 kg. As duas, né, tanto a mãe quanto a menina, foram encaminhadas para a UTI neonatal, na nova maternidade ali Nossa Senhora de Nazaré. E o estado de saúde do bebê é estável, assim como o da mãe. Parece que também durante esse parto aí de emergência, né, que ninguém sabia, ao nascer foi percebido que o bebê estava com uma pele mais azulada e com a ajuda do técnico de enfermagem, das fisioterapeutas e do médico, foi feito um protocolo de oxigenação do recém-nascido no momento em que a cor da pele da criança foi voltando ao normal, né? E aí, todo esse processo, e aí elas foram realmente encaminhadas para a maternidade. Mas foi uma surpresa, com certeza. A mãe foi se queixando de dores, fazendo um tratamento para infecção, e aí nasceu uma criança. Um novo medo foi desbloqueado para muita gente, Sempre. Né? A gente pensa que tá com uma coisa, aí depois de 7 meses, 8, 9 meses, enfim. Aí descobre a gente costuma brincar... É dentro do porte físico da pessoa também, né? A gente, no caso de nós mulheres, a gente costuma brincar que a gente criado, né? A gente foi criado numa fase em que o ideal não é você ter bebê na adolescência. Então, até hoje, as mulheres, elas têm medo de ter filho na adolescência, mesmo que a gente já tenha mais de 20 anos. Não seja mais adolescente. Então, agora, o novo medo é engravidar e você não saber que você tá tendo um filho, né? Sim. Um novo medo desbloqueado mesmo. Gente, você que gosta de brincar fazendo filho, se é que você me entende, para eu não dizer outra linguagem aqui, pode acontecer, hein, gente? Pode acontecer. Claro, tem diversas circunstâncias. Olha, Adriele, vamos falar de uma coisa muito boa. Eu não estou fazendo propaganda aqui não, gente. É porque realmente é que nem Coca-Cola. Coca-Cola não adianta. Eu vou falar e nada vai adiantar. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já conhece. Aqui em Roraima, uma coisa que foi consolidada foi essa marca chamada Pirulim, né? O Pirulim, gente, que é uma receita italiana, bombou. Explodiu, né? Explodiu e os supermercados daqui de Roraima, daqui de Boa Vista, não estão dando conta da grande demanda, porque o pessoal faz promoção baixando 60% do preço do pirulim, e aí o pessoal vai lá louco e não consegue muitas das vezes. Eu, por exemplo, fui uma vez em um desses mercados e não encontrei, né? É difícil, né? E uma coisa que me surpreendeu também é de que esse pirulim aqui de o quê? Ele tem 300 gramas, ele custava quase R$40. Inclusive, eu acho que foi você, ou foi algum colega nosso, no nosso Amigo Doce, que me deu... não, acho que... Não foi você não, né? Não. Mas eu lembro que o pirulim, para ter uma ideia, até um certo momento, era um presente de Amigo Doce. Sim. Como eu pedi um presente de um Amigo presente Doce. de rico, na verdade, que a gente brinca. Que era quase Fica R$40. muito caro. Gente, agora imagine, derrubar o preço de quase R$40 para R$10 é uma loucura, né?
E logo na lata grande. Mas enfim, eu quero saber um pouco mais sobre esse sucesso do pirulinho aqui em Boa Vista. Então, Lucas, eu não sei se as pessoas chegarão a acompanhar essa movimentação, essa loucura que aconteceu, basicamente nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp, de famílias, amigos, Sim. enfim, de vários círculos. Na sexta-feira passada, um supermercado declarou uma promoção relâmpago das latas de pirulim, tanto grande quanto pequena. E um valor que era da caixa da lata grande, que era R$40, como você disse, saía a R$ 9,98. Nossa. Isso na sexta-feira passada, isso de noite, gente. E aí, sexta-feira, a gente soube também nos grupos de WhatsApp. A gente ficou louco também. Inclusive no grupo da redação a gente soube assim. E aí, todo mundo foi pro supermercado para comprar as latas de pirulim. E foi uma loucura, foi um sucesso. As latas acabaram em questão de horas, acho que menos de 3 horas as latas acabaram. E era muita gente levando latas e latas e latas. Eu também fui comprar, claro. Cheguei no supermercado já falando, nossa, quando chegar não vai ter mais nada. Só que era basicamente os trabalhadores repondo as latas e o pessoal tirando elas para colocar nos carrinhos para levar. Mas aí a gente foi descobrir por quê, né? Depois dessa sexta-feira maluca que teve essa promoção, na segunda-feira, se eu não estou enganada, teve outra promoção também. Sim. Das latas de pirulim. E a gente foi saber por que tava tendo essa promoção tão grande, gente. A lata ser vendida a R$10 é muito barata. Um é basicamente como você dá uma lata de pirulim. E aí a gente foi atrás do supermercado e o gerente ele respondeu pra gente que eles fizeram um acordo com a fornecedora de Manaus e ela tinha 24 mil latas de pirulim. Foram 2 dias de promoção e todo o estoque de 24 mil latas de pirulim acabaram num piscar de olhos. Sim. Foi uma promoção que a fornecedora de Manaus ofereceu uma grande quantidade de pirulins que estavam próximos a se vencer. Então, eles negociaram um valor para que ele pudesse vender nos mercados aqui de Boa Vista por um preço bem abaixo do que de costume. E também isso serviu para chamar a atenção aí dos clientes, né? Eles falaram que foi uma promoção mesmo relâmpago, eles colocaram ali um postzinho no Instagram e aí o pessoal começou a compartilhar e muita gente chegou para comprar e as latas acabaram assim no estalar de dedos, em 2 dias. Nossa. Na sexta e na segunda-feira. 24 mil latas, gente. 24 mil latas de pirulim, muita lata, né? A gente acabou com muita lata de pirulim. Cara, teve gente aqui da redação que comprou mais de 10 latas. Sim. Fez até pirâmide aqui. Sim, exatamente. Não fui eu, viu? Mas as minhas latas ainda estão lá. E aí, nessa loucura da gente entender um pouquinho mais sobre isso, a gente também tem aquela questão emocional. Sim. Porque a gente, aqui é de Roraima, quem estiver escutando aí de outros estados, aqui em Roraima a gente tinha um costume, as famílias tinham um costume de ir até a Venezuela, em Santa Helena, para comprar pirulim, para comprar creme de avelã também, porque é muito gostoso. Sim. E aí, quando a Venezuela entrou em crise, a gente perdeu esse costume. Órfão, né? A gente ficou órfão desse pirulim. E aí, essa febre do pirulim agora disparou. E aí, relembrou esses velhos tempos de quando o pessoal ia na Venezuela para comprar pirulim, nas latas de pirulim baratas. E, inclusive, a gente conversou até com uma trabalhadora do supermercado, que ela é venezuelana, e ela falou que estava aqui há 6 meses. E faziam anos que ela não comia pirulim, gente. Porque desde que a Venezuela entrou em crise, lá ela também não conseguia ter acesso às latas. Ela disse que era muito caro. Ela disse que era um artigo de luxo, basicamente, né? A lata de pirulim. Era quase o salário mínimo da Venezuela. Isso. E aí nem ela conseguiu comprar, porque como ela estava trabalhando, justamente passando as compras, o pessoal não conseguiu comprar. E aí a gente ofereceu uma lata para ela, os relatos que a gente soube. Meu Deus do céu. Nossa, eu choro de novo aqui. Os relatos que a gente soube é que ela se emocionou, porque ela disse que ela lembrou do tempo de infância dela, do tempo da escola dela, que ela comia pirulim com mais facilidade. E aí a gente também tem essa recordação, né? Também tem a nossa infância, né? A gente ia na Venezuela para comprar pirulim, para matar essa saudade, porque só existe o pirulim, gente, não tem outro igual. Gente, não tem outro igual. Eu fiz até um vídeo na rede social, que eu acho que a Adriele viu, deve ter visto, que eu tentei meio que comparar, porque eu assim, meio que tentando mostrar para as pessoas de fora também, porque a rede social é internacional, né? A gente tentando explicar aqui um pouco da paixão do pirulim, da paixão do roraimense pelo pirulim, né? Dos venezuelanos, né? Porque o pirulim até pouco tempo era produzido na Venezuela. E na própria lata tem informação de que ele é produzido na República Dominicana, né? E aí eu fui pesquisar algumas coisas a mais, né? De que é uma receita italiana. Muitas coisas já estavam na lata, né? E foram 2 irmãos italianos,
né, irmão Sindoni, que eles fizeram abriram uma fábrica em 51, né, uma fábrica não necessariamente de pirulim, mas eles demoraram 24 anos para poder testar essa receita e chegar nesses rolinhos cobertos aí, esses rolinhos de wafer, né, e aí preenchidos por... Creme de avelã. Creme de avelã, eu sempre esqueço aqui É o melhor creme de avelã que tem. Nossa, gente, não tem igual, eu não vi até hoje coisa Também melhor não. do que esse chocolate aqui, sabe? É um chocolate que hoje está acessível e que deixa muito chocolate caro no bolso. Sim, exatamente. A impressão que eu tenho é essa. É isso aí, Adriele. Vamos esperar com que essas promoções elas continuem, mas ao mesmo tempo fica difícil a gente orientar o pessoal aqui. Poxa, gente, cuidado, hein? Cuidado, não vão consumir muito. Eu, por exemplo, eu gosto de comprar uma lata só. Eu sempre compro uma lata. Eu como a lata inteira, acho que às vezes em intervalo de 4 horas e enjoo, e aí depois volta a comer de novo. Não, enfim, vamos chamar um especialista daqui da saúde para poder falar sobre isso, porque cuidado. já é um outro problema, né? Exatamente. Eu também percebi isso. Como eu comprei na sexta-feira, eu percebi que eu passei o sábado todinho comendo pirulim. E aí ultimamente a gente agora usa aqueles relógios, né, que medem um monte de coisa. E aí eu tava só prestando atenção na questão do açúcar no sangue. Sim. E eu percebi que tava dando muito alto. Eita, e aí eu dei uma diminuída, ainda tô com 2 latas lá fechadas, tomando controle. Pra não exagerar no doce, exatamente, porque também a gente tem que tomar cuidar da nossa saúde, né? E comer doce demais, chocolate demais, a gente acaba fazendo mal. Faz mal, com certeza. Fica desde já a dica aí também, muita responsabilidade, e com certeza a gente vai ter uma oportunidade de chamar alguém para falar a respeito disso, né? É uma febre, mas que também tem que ter um pouco de limite. Também acabou, né? Porque já tá na data da validade praticamente, então tem isso também. A promoção já não existe mais, as latas já acabaram. Adriele, muito obrigado pela participação aqui e até uma próxima. Até a próxima, Lucas. Então a gente segue aqui no nosso papo de redação. Agora vamos falar um pouco de política, gente. O vereador Nilson Bispo, do Progressistas, anunciou nesta quarta-feira, dia 18, que voltou a compor a base aliada do prefeito Arthur Henrique, do MDB, na Câmara Municipal de Boa Vista. Esse anúncio ocorre 19 dias depois que ele fez a sua última publicação nas redes sociais para declarar o seu apoio à candidata a prefeita de Boa Vista, Catarina Guerra, do União Brasil. O parlamentar estava desde março distante do grupo do prefeito, né? E, assim, com essa mudança, né, novamente muda aí a composição da bancada aliada do prefeito Arthur na Câmara Municipal, que agora passa a ter, novamente, 13 dos 23 vereadores de Boa Vista. E aí o Nilson Bispo fez um discurso na tribuna para falar a respeito disso. Lembrando que ele desistiu da reeleição, né, gente? Ele é o único vereador que não está disputando a reeleição. Ele declarou apoio à recondução do prefeito Arthur e disse que esse apoio foi uma condição do vereador Thiago Fogaça, seu colega, de apoiá-lo também em sua reeleição para vereador, né? E aí que ele pudesse também vir para o grupo do Arthur com essa condição, né? Ele teria que apoiar o colega e aí então apoiar também o Arthur Henrique. Além disso, o Nilson Bispo confirmou ter rompido politicamente com o deputado estadual Jorge Everton, do União Brasil, né, que eram quase unhas e carnes, né? Só que ele não explicou os motivos. Inclusive, a gente procurou o Jorge Everton para falar a respeito disso e disse que não tem nada a declarar a respeito dessa fala do Nilson Bispo. Pois é aí, gente, alguns vereadores se manifestaram, dando as boas-vindas aí para o Nilson Bispo, né? Por exemplo, o líder da prefeitura na Câmara Municipal, o vereador Júlio Medeiros, do MDB, brincou ao dizer que Nilson Bispo foi dar uma volta no grupo político encabeçado pelo governador Antônio Denário, do Progressistas, e que sabia que o parlamentar voltaria para casa, entre aspas, ao se referir à base aliada do prefeito de Boa Vista. Nilson Bispo recebeu boas-vindas de outros parlamentares aliados de Arthur, como o vice-líder do Executivo na casa, Bruno Pérez, do MDB, e do próprio Thiago Fogaça, além de Adnan Lima, do DC, Gildean Gari, do DC, e Leonel Oliveira, do DC. O Bruno Pérez, por exemplo, disse que o vereador de Nilson Bispo nunca saiu da bancada aliada. E nós também fomos atrás do Nilson Bispo porque ele não tinha explicado
exatamente por que que ele mudou de lado em apenas 19 dias, né? E também por que que ele desistiu da sua reeleição, né? Ele é o único vereador que não está disputando a reeleição aqui em Boa Vista. E o Nilson Bispo disse para a gente o seguinte, que desistiu da reeleição para cuidar da própria saúde mental e da saúde física do irmão radialista, o Bispo Júnior, que chegou a se lançar candidato a vereador de Boa Vista pelo Novo, mas desistiu para se tratar de um câncer na garganta, né? Desistiu da campanha, na verdade, né? Agora, sobre trocar Catarina por Arthur, o Nilson Bispo explicou que reconhecem a boa gestão do prefeito, especialmente nas áreas de saúde e educação, e que não faria sentido não concorrer sem apoiar as ações do atual gestor municipal. E aí, como ele não tem compromisso de candidato, segundo ele, né, ele optou pelo bom coração, pela boa gestão, pela boa administração palpável e responsável, e ele vê o Arthur como essa melhor opção, segundo ele, né? E ainda na Câmara Municipal de Boa Vista, que aprovou alguns projetos, né, incluindo em regime de urgência, um dos projetos aprovados hoje foi o que garante prioridade para o aluno com transtorno do espectro autista, o TEA, se matricular em escola municipal próxima de casa ou do local de trabalho do responsável. Esse texto teve aprovação aí de 14 votos e agora segue para a sanção do prefeito Arthur Henrique, do MDB. E durante a sessão de hoje, o presidente da Câmara, vereador Genilson Costa, do Republicanos, prometeu enviar o projeto no mesmo dia para a prefeitura poder sancioná-lo. E aí, em resposta a essa fala do Genilson, o autor do projeto, o Leonel Oliveira, que é do DC e é aliado do prefeito na casa, disse ter a certeza de que a iniciativa vai ser sancionada porque o trabalho da gestão municipal é voltado para as crianças com autismo no município e até para as mães ou responsáveis. Conforme essa proposta, para obter o direito, o aluno autista, pessoalmente ou por seu representante legal, terá que apresentar o comprovante de residência na cidade do ato da matrícula. Então, esses foram alguns assuntos falados na Câmara Municipal de Boa Vista no dia de hoje. E uma outra notícia de política, que também com implicações no cotidiano, é a portaria assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, que autoriza por 90 dias o uso da Força Nacional de Segurança Pública para combater os incêndios florestais em municípios de 6 estados do Brasil, incluindo Caracaraí, no sul de Roraima. Esses estados ficam aí na região amazônica e também no Pantanal, né? Os biomas, um dos biomas mais importantes do Brasil. E do mundo, né, gente? E essa portaria ela foi publicada no Diário Oficial da União e ela define que os agentes também vão atuar em ações de polícia judiciária e de perícia forense nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio em caráter episódico e planejado. Essa medida foi publicada após o ministro do Supremo Tribunal Federal, do STF, o Flávio Dino, autorizar o governo Lula a abrir créditos extras fora das regras da meta fiscal com a intenção de combater as queimadas na Amazônia e no Pantanal. Essa decisão judicial prevê, por exemplo, a imediata recontratação temporária de pessoal para serviços de prevenção, controle e combate aos incêndios. Neste mês de setembro, minha gente, segundo a última atualização que a gente recebeu aqui do site BD Queimadas, né, que é um serviço de monitoramento do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas, de Pesquisas aí, é o seguinte: a Roraima já registrou 43 focos de incêndio, a maioria foram em Caracaraí, com 9 registros. E nesta semana, inclusive, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, divulgou edital de processo seletivo com 2 vagas para agente temporário ambiental, uma delas reservada para a cidade, com um salário base de R$ 3.500. Na terça-feira passada, o governo federal anunciou a destinação de 514 milhões e meio de reais para ações emergenciais, que incluem, por exemplo, o envio de 180 agentes da Força Nacional para combater os focos de queimadas nos 6 estados durante 100 dias. Segundo a portaria do Ministério, os profissionais de Polícia Judiciária e de Polícia Técnico-Científica da Força Nacional vão atuar em apoio às polícias civis desses estados e à Polícia Federal na investigação e no combate nas causas de surgimento de incêndios por ação humana.
Conforme o governo federal, a PF vai fazer diligências presenciais e investigação com direito a incursões em campo com mobilidade e dedicação exclusiva, análise de imagens de satélite e perícias que possibilitem identificar a origem dos incêndios. Então, realmente, tem que botar para quebrar mesmo, botar para penalizar esses criminosos que fazem isso, né, gente? Parece até uma ação proposital, deliberada, de boicotar realmente, né, as ações, né? Até a mesma imagem do governo Lula em relação a isso, né? A impressão que dá pelo menos é essa. E vamos... o problema é que muitas das vezes as pessoas elas querem protestar contra o governo, contra o sistema, só que elas esquecem de que a população e elas mesmas são as mais prejudicadas. Então, todo apoio a essas ações, né, da Polícia Federal, né, para poder investigar essas situações e punir, né, prender os criminosos que fazem isso, né? Já teve, inclusive, pessoas presas por conta de incêndios criminosos pelo país. A gente está vivendo uma temporada de fumaça, temporada de queimadas. Infelizmente, a estiagem ela está forte nesse ano também. E aí vamos acompanhar isso, né, gente? Vamos acompanhar essas situações e esperar com que o estado de Roraima não sofra tão forte como antes, né? Agora, por exemplo, até o momento, a gente tem aqui o ICMBio contratando 2 pessoas apenas. Uma para Caracaraí. É muito pouco, né, gente? É pouco demais. Não é nada praticamente. Não é nada, gente. Para não dizer isso. É esperar com que os entes públicos, de modo geral, possam se unir para prevenir e também, se for o caso, combater esses incêndios. Uma coisa que quando eu publiquei essa notícia em um dos grupos de WhatsApp que eu estou, a pessoa veio questionar, poxa, mas não está tendo um incêndio em Caracaraí. Gente, mas vou explicar o seguinte, é uma questão de realmente prevenir, né, de tentar mobilizar as equipes já para se preparar. Né? Pode não estar acontecendo agora, mas pode acontecer depois. Nós esperamos que não aconteça, evidentemente, né? Mas é isso, gente. Vamos acompanhar aí essas ações e esperar com que as autoridades, de modo geral, possam ficar atentas à questão da estiagem e combater esse crime, né, esses incêndios florestais criminosos. Muito bem, minha gente. Esse foi o Papo de Redação desta quarta-feira. E eu prometi para vocês que eu vou ler aqui alguns comentários de algumas edições que tivemos aqui recentemente, né? Por exemplo, na semana passada, a gente falou um pouco sobre a rapidez das decisões judiciais e como elas podem desafiar o jornalismo, né? A rapidez das decisões judiciais, no caso do União Brasil, né? Sobre aquela questão ainda de Catarina e Nicolete, enfim. Inclusive, vai ter uma matéria nova a respeito disso. E a gente também recebeu outro comentário, né? E foi o comentário do José de Arimatea Araújo de Lima, disse o seguinte: não devem se sentir desafiados. O processo eleitoral exige decisão célere. O judiciário está agindo no tempo certo. Valeu demais, José de Arimatea, pelo comentário. Tem também um comentário que foi feito na edição 329, em que eu recebi aqui 2 dias atrás 2 psicólogos que criaram uma revista em quadrinhos para falar de um tabu que é a prevenção do suicídio, né? De modo geral. Eu tenho 5 comentários aqui que eu vou ler aqui, gente. O Ryu Lennox, né, que é o perfil dele no YouTube, diz o seguinte: logo no Setembro Amarelo, parabenizo os psicólogos, pois este é um assunto delicado que sempre esteve inserido na sociedade, porém timidamente mencionado, até por motivos óbvios, mas com a dispersão das redes sociais, por diversas vezes tem sido romantizado. Valeu, Ryu, pelo comentário, né, pelas palavras. O Roger Júnior disse parabéns. O Ilo Weber disse muito bom. O Valmir Nazio, né? Parabéns pelo podcast. É um assunto muito importante que tem que ser abordado e debatido pela sociedade. Parabéns aos convidados.
A Maísa Acioli disse o seguinte: muito importante esse quadrinho. Gente, muito obrigado demais pela participação e eu sempre incentivo vocês a interagir conosco. Tem a seção de comentários do canal da Folha no YouTube para você comentar aqui o que você quiser em relação ao que a gente está falando, né, as notícias, as críticas que a gente faz, e até o desabafo, o choro, como eu fiz aqui ontem, né? Um pouco de vergonha, mas faz parte. E é isso, minha gente. Esse foi o Papo de Redação de hoje. Lucas Luquezzi aqui para convidar vocês a seguir as nossas redes sociais. A Folha BV está no Instagram, no Facebook, no YouTube. Tem também Rádio Folha BV no Instagram, Folha FM 100.3 no Facebook e no YouTube. E a minha rede social pessoal, @LucasLuquezzi, LuCKEZE, é o meu sobrenome para facilitar a sua busca no Instagram, onde você pode interagir comigo, pode enviar sua sugestão de matéria, trocar uma ideia, me criticar, por que não? E a gente, é isso. A gente depende muito também da contribuição de todos vocês. Muito obrigado, minha gente. Deus abençoe vocês e proteja. E até amanhã, 6 horas da tarde, se Deus quiser.